Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou nesta segunda-feira, 29 de agosto, agora à noite, a segunda rodada dos quadrangulares decisivos da Série C do Campeonato Brasileiro. Estamos nos quadrangulares. Vamos lembrar, vamos recapitular que a Série C foi disputada por 20 clubes na primeira fase, em turno único, ou seja, 19 rodadas. Os 8 primeiros colocados, Mirassol, Volta Redonda, Botafogo, Botafogo de Ribeirão Preto, Aparecidense, Paysandu, Figueirense, ABC e Vitória, se classificaram. Os 8 primeiros se classificaram para os quadrangulares. Os 4 últimos, Atlético Cearense, Brasil de Pelotas, Ferroviário do Ceará e Campinense de Campina Grande na Paraíba, foram rebaixados. Aí dividiram esses 8 primeiros colocados, o primeiro Mirassol, o quarto Volta Redonda, o quinto Botafogo, o oitavo Aparecidense, grupo B. No grupo C, o segundo Paysandu, o terceiro Figueirense, o sexto ABC e o sétimo Vitória. Aí a gente ficamos com esses dois grupos. Eles vão jogar em turno e retorno, cada um nos seus respectivos grupos. E os 2 primeiros colocados de cada grupo, ao término de 6 rodadas, eles garantem o acesso, enquanto os 2 líderes de cada grupo disputam o título, certo? Esse é o regulamento, os clubes escolheram, a CBF disse amém, mas a decisão foi dos clubes. E aí partimos para o campeonato. Já estamos na segunda rodada dos quadrangulares, certo? E agora, nessa segunda rodada, a situação é a seguinte, depois dos resultados. Mirassol ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. O Volta Redonda ganhou do Aparecidense por 1-0. Mirassol tem 4 pontos. Botafogo de Ribeirão Preto tem 3 e o Volta Redonda tem 3. O Botafogo de Ribeirão Preto está em segundo, porque tem um gol de saldo contra -1 do Volta Redonda. Aparecidense tem 0. No grupo C, nós tivemos nesse final de semana Paysandu 0, ABC 1, segunda vitória consecutiva da ABC. Figueirense 5-1 no Vitória. Esse grupo tem o ABC com 6 querendo disparar. Figueirense e Vitória tem 3, Figueirense nos critérios, e o Paysandu 0. Essa é a situação do grupo. Vou passar para vocês a ficha técnica de cada jogo, de cada um dos 4 jogos, né? 2 do B e 2 do C, a situação, mas só estou explicando para você entender. Pois bem, vamos para essa segunda rodada. O primeiro jogo aconteceu no sábado, né? No duelo paulista entre Mirassol e Botafogo. O Mirassol, na primeira rodada, tinha empatado com o Aparecidense 1-1, 2-2 fora de casa. O Botafogo tinha vencido Volta Redonda dentro de casa, 3-1. Pois bem, duelo muito equilibrado. O Mirassol, por jogar em casa, foi para cima, fez 1-0, um belo gol do Negueba com 20 minutos no primeiro tempo. Depois o Botafogo foi endurecendo. No segundo tempo, até conversei com alguns torcedores do Botafogo no meu Twitter, Luiz Ademar JR, justamente explicando para eles que para mim não teve pênalti. Eles reclamaram de um pênalti escandaloso e tal. Para mim, numa jogada dentro da área do Mirassol, num toque de lado que era visando a bola dentro da área, o zagueiro do Mirassol até tentou encolher as mãos, no meu entendimento, certo? No meu entendimento. Ele tentou encolher as mãos e aí eu entendi que não foi pênalti, era critério, o árbitro também não marcou, o Botafogo reclamou muito, falou que foi prejudicado e tal. Eu não vi assim, mas respeito quem não viu. O certo é que o Mirassol, com dificuldade, venceu sua primeira vitória do campeonato. E aí essa primeira vitória deixou o Mirassol na liderança isolada com 4 pontos. E o Botafogo, apesar da derrota, ele continua na zona de classificação. Ele continua em segundo com 3 pontos. Né? Então, se hoje terminasse o quadrangular, os dois estariam classificados, os dois estariam na Série B, e o Mirassol disputaria o título e o Botafogo não. Só isso. Certo? Então, essa foi a decisão. E para mim também não foi pênalti, mas enfim, eu entendo. O lance foi do Salatiel, o Salatiel tocou a bola e o Léo Duarte tentou tirar o braço assim. Então, para mim, eu entendi que não foi pênalti, mas enfim, respeito quem entende que foi.
O Mirassol venceu com Derlei, Léo Duarte, Rodrigo San, Luiz Gustavo e Pará, Daniel, depois Silvinho, Osman, depois Heitor, Paulinho, Camilo, depois Marcelo, Mingote, depois Mário Sérgio e Negueba, que foi o autor do gol num passe do Osman. O Botafogo perdeu com David, Vidal, Diego Guerra, Marcel, depois João Diogo e Jean Vitor, Erickson, Felipe Souto, Gustavo Xuxa, Tarek, depois Matheus Carvalho, Bruno Michel, depois Lucas Delgado e Salatiel. Ricardo Catalá é o técnico do Mirassol, Paulo Baier, o técnico do Botafogo. Apesar da derrota, as duas equipes paulistas, que eu entendo que são as favoritas no grupo, estão ali na zona de classificação. Esse jogo foi sábado. Nesta segunda-feira, encerrando essa rodada, o Volta Redonda, que tinha perdido por 3-1 do Botafogo em Ribeirão Preto, enfrentou em Volta Redonda o Aparecidense, que tinha empatado por 2-2 no Mirassol na estreia. E também, assim como aconteceu em Mirassol, o mandante acabou vencendo, né? Se você for pegar dos 4 jogos nessas 2 rodadas, o Mirassol ganhou em casa e empatou fora. Só o Aparecidense que não ganhou em casa. O Volta Redonda ganhou em casa, o Botafogo ganhou em casa, o Aparecidense perdeu fora, o Botafogo perdeu fora, né? Só o Mirassol trouxe um pontinho de fora de casa. E por isso que ele lidera. Pois bem, o Volta Redonda com o gol do Lelê aos 12 do primeiro tempo venceu o Aparecidense por 1-0. Assim como foi lá em Mirassol, jogo difícil, jogo disputado, jogo com poucas chances de gol, mas equilibrado. O Volta Redonda começou melhor e o Aparecidense acabou melhor, tentando empate a todo momento. Mas de qualquer maneira, vitória é importantíssima para o Volta Redonda. O Volta Redonda venceu com Dida, Wellington Silva, Tomás Irã e Luiz Paulo, Bruno Barra, Henrique, Caio Vitor. Aí você saiu o Henrique, entrou o Pedro Tomás, saiu o Caio Vitor, entrou Natan, saiu o Igor Bolt, entrou o Anderson. No ataque, Pedrinho, depois Matheus Alessandro, Lelê, depois Rafael Lucas. O técnico do Volta Redonda é o Rogério Correia. O Aparecidense, que tem 1 ponto só dos 6 disputados, é o lanterna do grupo, é o time do Moacir Júnior, perdeu com Gabriel, Adriel, depois Luan Salles, Vanderlei, Balardim, Rodrigues, depois Matheus Leal, Renato, Rodriguinho, depois Luiz Paulo, Robert, Jefferson, depois Cardoso, Joãozinho, depois Gilvan, Alex Henrique. Então a situação ficou um pouco delicada para a Aparecidense, que tem 1 ponto só, mas lembrando que a gente tem 4 rodadas, né? Então você tem ainda 12 pontos em disputa, ninguém está fora, vai ter um pouco mais de dificuldade. Na terceira rodada, neste grupo B, nós teremos o seguinte: no sábado agora, dia 4, é isso? 4 é domingo? Não, no domingo, desculpa. Domingo, dia 4, nós teremos os 2 jogos. Em Volta Redonda, às 19 horas, Volta Redonda e Mirassol. Ou seja, você tem agora uma disputa do time que é líder, 4 pontos, e o vice-líder, o Volta Redonda. Volta Redonda vencendo, ele assume a liderança, ou pelo menos fica com o mesmo número de pontos se o Botafogo também vencer. E o Mirassol, se vencer, dispara. E no domingo também, mas às 15 horas, lá em Aparecida de Goiânia, é a grande chance da Aparecidense tentar alguma coisa. É o Lanterna com 1 ponto, vai enfrentar o Botafogo, que é o vice-líder com 3. Então, um jogo importantíssimo para os dois, porque o Botafogo também, se vencer, vai encaminhando a sua classificação. E para você conseguir ficar com chance, você precisa vencer, que é o caso da Aparecidense. Né? Mirassol 4, Botafogo e Volta Redonda 3, Aparecidense 1 pontinho. Então, até por isso, é muito importante o jogo para os dois. Então, no domingo, a gente tem a terceira rodada, a última do turno, já desse grupo B, certo? Pois bem, então vamos passar para o grupo C, onde nós temos no grupo C um único time, né, dos 2 quadrangulares que tem 100%, que é o ABC de Natal, do Fernando Marchiori. Que campanha espetacular, hein? Lembrando que o ABC, na primeira rodada, ele venceu o Figueirense em casa por 2-1, né? E agora foi jogar com o Paysandu lá na Curuzu, lá em Belém do Pará, e venceu por 1-0. O Paysandu do Márcio Fernandes até tentou, criou, buscou, mas além de ser eficiente, né, o ABC
ele também marcou muito, foi inteligente. Eu até fiz algumas. O gol foi do Lucas Douglas aos 14 do segundo tempo, né? E foi no primeiro ataque que teve assim, contundente do ABC, o Lucas Douglas apareceu e de cabeça fez o gol. Com um detalhe, hein? Com um detalhe. O Valfrido do ABC foi expulso ao primeiro minuto do segundo tempo. Logo no primeiro minuto do segundo tempo. E com um a menos, o ABC venceu o Paysandu. E olha, no Paysandu ele teve chance com o Robinho, teve chance com o José Aldo, o teve o Robinho depois de novo. Aí teve um pênalti a seu favor que o VAR anulou, né? Então o Paysandu martelou, mas quem foi eficiente na sua jogada mais contundente fez 1-0 e levou o resultado. Então a situação ficou complicada para o Paysandu, que perdeu as duas, hein? Tinha perdido para o Vitória e agora perdeu para o ABC. 0 pontos, situação ficou meio complicada do time do Márcio Fernandes. O Paysandu em casa perdeu com Thiago Coelho, Igor Carvalho, depois Marcelo Toscano, Genilson Nailor e o Patrick Bray. João Vieira, depois Pipico, José Aldo, Serginho, depois o Dalberto, e depois no lugar do Dalberto entrou Marcelinho e Marlon. Robinho, depois Gabriel Davis, Danley, técnico é o Márcio Fernandes. O heróico ABC, que ganhou com 1 a menos, né? Estava 0-0 quando foi expulso primeiro minuto do segundo tempo, o Valfrido. E aí, com 1 a menos, foi lá e buscou os 14 do segundo tempo, com o gol do Lucas Douglas de cabeça, 1-0. Ganhou com Matheus Nogueira, Richardson, Afonso, Ícaro, depois Alano Shoa, Felipinho, depois Daniel Vansan. Wellington Reis, Eric Varão, depois Guilherme Nunes, o Valfrido que foi expulso. Lucas Douglas, Fábio Lima, depois Matheus Rocha, Jefinho e depois Gustavo França. Técnico Fernando Marchiori. Lanterna Paysandu com 0. Líder ABC 1-0 com 6 pontos. Bela campanha do ABC. E esse jogo foi no sábado, tá? Aí finalizando no domingo, em Floripa, o Figueirense, que tinha perdido na estreia por ABC, enfrentou o Vitória, que tinha vencido na estreia lá no Barradão. E meteu 5-1. 5-1, inacreditável. É difícil uma goleada numa fase decisiva com times tão iguais, mas foi 5-1. Assim, acho que também dá uma desequilibrada com 7 minutos de jogo. O alemão contra, né? O lateral do Vitória fez um gol, olha, inacreditável contra. Cruzamento da direita, ele foi cabecear para fora e cabeceou para dentro do seu gol. Um gol contra inacreditável. Aí no segundo tempo ainda, o Léo Arthur fez 2-0 e o Trellis descontou na reta final do primeiro tempo ainda, 2-1. Aí veio o segundo tempo, aí foi um rolo compressor. O Wilson cobrando o pênalti fez 3-1, mas antes dessa 3-1, o Yuri, que tinha entrado no lugar do alemão, foi expulso. Aí, claro, com 1 a menos, embora você vai falar, mas com 1 a menos o ABC venceu. No caso aqui, com 1 a menos, o Vitória se encolheu, o Figueirense foi para cima, o Wilson, o goleiro Wilson, cobrando o pênalti, fez 3-1, o Bassani fez 4-1 aos 42 e o Gustavo Henrique fez 5-1 aos 46 do segundo tempo. Então, é um sinal de alerta aí para o Vitória, principalmente por jogar com 1 a menos nessa fase, né? Em que pese a situação do ABC com 1 a menos venceu, mas enfim, 5-1, o Figueirense ganhou com o Wilson, Muriel, Maurício, Cadu e Zé Mário, o Berdan, Léo Arthur, depois Moacir, Bassani, depois John Clay, Andrew, depois Gustavo Ramos, Jean Silva, depois Nandinho, Tito, depois Gustavo Henrique, o técnico é o Júnior Rocha. O Vitória do técnico João Bursi, Dalton, alemão, que fez o gol contra, entrou Yuri no seu lugar e foi expulso, ou seja, a lateral direita foi um desastre do Vitória. Marco Antônio, Alan Santos e Sanches, Léo Gomes, Dionísio, Eduardo, depois Gabriel Honório, Luigi, depois o Ítalo, Rafinha, depois o Gabriel Santos, Trellis, depois o Rodrigão. 5-1, ABC 6 pontos, Figueirense e Vitória 3, Figueirense nos critérios é o segundo colocado, e o Paysandu com 0. Então, para o Paysandu principalmente, vai ter que abrir o olho, hein? Vai ter que abrir o olho. A Aparecidense ainda tem um ponto no grupo B. No grupo C, nenhum.
E essa terceira rodada vai terminar nesse final de semana. No sábado, Figueirense e Paysandu. Você vê que coisa, né? O Figueirense que vem desse 5-1 em casa vai enfrentar o lanterna do grupo. Evidentemente que vai estar o Orlando Scarpelli vai estar lotado, a torcida vai apoiar e é a grande oportunidade do Figueirense embalar. E o Paysandu, se perder a terceira, gente, aí fica muito difícil acreditar que depois no retorno ele vai fazer os 9 pontos. Enfim, vamos ver. Figueirense e Paysandu em Floripa, Orlando Scarpelli, sábado, 17 horas. No domingo, 17 horas também, lá no Barradão, o Vitória, 3 pontos, vai enfrentar o líder 100%, o ABC. Se o Vitória vence, ele vai a 6, que nem o ABC. E mesmo que o Figueirense vencer, ele também vai a 6, vai embolar tudo. Mas se o ABC faz 9 pontos, vence jogando 2 fora, amigo, pode apostar que uma das vagas vai ser dele, mesmo faltando ainda 3 rodadas. E claro, no domingo agora eu volto com todos os detalhes da terceira rodada, desse turno, desse quadrangular, onde você vai conhecer os 4 clubes que vão garantir o acesso para a Série B e os 2 clubes que vão disputar o título da Série C. É isso aí, forte abraço a todos e até domingo.